versículo de número 21. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos ter mais uma parte onde nós vamos falar um pouco. E o pastor Mauro esteve aqui na quinta-feira e falou sobre a língua, sobre a palavra, né? Mas o Senhor me inquietou em algumas coisas, eu vou passar só uma pincelada, não fique preocupado não. Não é que não foi pregado tudo, não é isso. Mas a palavra do Senhor se renova e ela sempre tem um conhecimento para nós. Amém? Provérbios 18, 21 diz assim. Você encontrou? Amém. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Amém? Tome seu assento então. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo me ajude a pregar esta palavra e que você, o teu coração, esteja preparado para receber esta palavra. Amém? A vida e a morte estão no poder da língua. Como nós ouvimos, as nossas palavras, elas têm poder. As nossas palavras, elas têm um efeito, elas são liberadas e elas vão procurar um espaço. O próprio Deus fala em Isaías que nenhuma das suas palavras que saem da sua boca voltam para Ele sem se cumprir. Nada do que Ele falou, nenhuma promessa, nenhuma declaração, nenhuma palavra que Ele falou sai da boca dele e retorna sem fazer o efeito, sem cumprir a vontade dele. Então eu quero que você pense nisso, querido. Sei que a semana inteira nós estamos pensando sobre as nossas palavras. Estamos tendo cuidado no que falar, naquilo que nós liberamos, naquilo que nós falamos. Nós temos um cuidado maior. Eu creio que o Espírito Santo colocou do seu lado um anjo para cuidar das suas palavras. Você teve um cuidado maior. Você teve uma dedicação maior, até mesmo por aquilo que você tem falado. Porque não é como você vai entender hoje muitas coisas aqui que eu vou falar, e algumas das coisas que eu vou falar antes de entrar no próximo tópico. Mas é coisas que são do dia a dia e há uma promessa sobre isso. Vamos lá? Então, Salmos de número 37, 30 a 31. Aquele que cuida da sua palavra. Salmos 37. Olha só. Salmos de número 37, versículo de número 30 e 30 a 31. Diz assim: a boca do justo fala da sabedoria, e a sua língua fala do que é reto. A lei do seu Deus está no seu coração, e os seus passos não resvalarão, ou não cairá, não tropeçará. Aquele que tem cuidado da sua boca tem a sabedoria, querido. E o caminho dele é um caminho reto, não é um caminho tortuoso. Não é um caminho difícil. Não é um caminho onde você diz assim, meu Deus, que vida difícil que eu tenho. Não. A sua vida é uma vida abençoada. Por quê? Porque da sua boca tem saído palavras que têm abençoado o teu futuro, o teu dia, o teu amanhã. Você tem orado, você tem declarado palavras que têm abençoado os teus dias depois deste momento que você está vivendo. Agora, se na sua boca há maldição, elas vão sair para fora. Se o teu coração, que é onde está o teu tesouro, vem para fora palavras que dizem assim, meu Deus, que vida miserável, que vida doente, que vida atribulada, que vida de miséria. Quantas pessoas você já ouviu dizer? O quê? Não, eu estou vivendo uma vida miserável. Você sabe quem é miserável pela palavra de Deus? Satanás. Miserável, cego, pobre e nu. Esse aqui não tem luz. Deus chegou a tomar essas palavras para a igreja em Apocalipse, uma das 7 igrejas, e ele disse, cuida, porque para mim, tu pensas que tu é rico, mas tu é cego, pobre e nu. É
tão terrível, querido, você usar as tuas palavras que Deus tem carregado de unção para você amaldiçoar, para você denegrir, para você causar dor. Então saiba, quando você for falar, conversar, saiba que o que está saindo da sua boca está saindo para uma vida reta e abençoada. Porque quem está usando a tua boca é teu Senhor. Quem está usando a tua boca, eu trabalho para Deus, eu sirvo a Deus. Então você vai falar coisas que Deus quer que você fale. Agora eu sirvo ao diabo, aí você vai falar o que o diabo quer. Porque a Bíblia diz, você não pode servir a dois senhores. Você tem que amar um e odiar o outro. Eu nunca vi ninguém que serve a Deus querer fazer gracinha com as coisas do mundo. Falar de coisas do mundo, dizer assim, não, meu palavreado é um palavreado do mundo. Falando besteira, bobagem, palavrão, usando a sua boca para coisas imundas. Mas pensar que Deus vai ser com ele. Tome cuidado com isso. Tome cuidado com essas coisas. Porque aquilo que Deus está falando para nós aqui, para nós termos uma vida reta. Você quer ter uma vida reta? Uma vida abençoada? Você tem que desejar isso. Você tem que querer. Não é ninguém que vai impor para você. Não é eu apregoando a palavra que vou dizer para eles, é obrigação para você. Não, é você que assume isso. Você como filho de Deus. Você como abençoado de Deus. Você como bem-aventurado de Deus. Você recebe na sua vida e você diz, as minhas palavras hoje vão ter domínio. As minhas palavras hoje vão sair bênção. Para mim e para aqueles que estão comigo. Eu vejo muita gente querendo ensinar. Cuidado com isso. Amém? Você vai entender, porque o que Deus pegou no meu coração foi o último versículo aqui, e eu creio que vai fazer diferença na tua vida. Salmos 34, 12, volte aí. Salmos 34, 12 e 13. Eu acho maravilhoso como Deus fala conosco, quando Ele quer nos ensinar a ter uma vida abençoada. Salmos 34, 12. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem enganosamente. Olha só, olha o cuidado, o amor de Deus para conosco. Você quer ter uma vida abençoada? Você quer ter muitos anos de vida aqui? Use a tua boca com sabedoria. Quando você abençoa, você está abençoando a vida dos outros, mas está abençoando a sua vida. Quando você fala bem, você está falando bem dos outros, mas está falando bem porque Deus vai falar bem de você. Quando você não mente, porque ali está falando, guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Enganosamente é mentiroso, falso, pecaminoso, enganador. Você já viu? Diga para mim, você já viu um mentiroso se dar bem? Você já viu alguém que engana se dar bem? Você já viu alguém, querido, que usa de palavras para enganar, para envolver, para trazer coisas, historinhas? O fim dele nunca é bom. Você pode olhar. Ah, pastor, mas eu conheço, mas ele deve estar no meio da história dele, porque quando chegar no final tem um preço. A Bíblia é bem sensata quando ela diz em Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Pode trabalhar, querido. Todo homem que trabalha para Deus tem um pagamento. Todo homem que trabalha para Satanás tem um pagamento. O pagamento de Deus é a vida eterna. O pagamento para o diabo, para as coisas do inimigo, é a morte. Então não tem. Você pode se dar bem nessa terra. Você pode enganar, você pode contar histórias, você pode usar de vãs filosofias, fábulas, e encher a tua vida de holofotes, como se diz. Você pode chamar atenção, você pode se dar bem, você pode ter uma boa palavra, mas vai chegar o tempo que isso tem que ser cobrado. Por isso as nossas palavras têm que ser usadas para nós termos uma vida longa de paz. Uma vida abençoada.
Uma vida onde nós vamos olhar para trás e vamos dizer, valeu a pena nós vivemos essa vida. E você vai olhar para frente e você vai poder dizer, que vida abençoada que eu ainda vou ter nessa terra. Porque Deus está contigo em todo momento. Deus está fazendo a tua história a cada momento. Volte ao Salmo de número 39. 39, versículo de número 1. Versículo de número 1 diz assim: Eu disse, guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Enfrearei a minha boca enquanto os ímpios estiverem diante de mim. Aqui há um exercício e um ensinamento para nós. Sabe o que Deus está dizendo pela boca do salmista Davi? Ele está dizendo, cuida daquilo que você tem falado quando você está diante de pessoas que não servem o teu Deus. Como é que tem saído as palavras? Eles têm esperado de ti palavras boas. Eles têm esperado de ti palavras que venham edificar a eles. Eles estão esperando palavras que mudem a visão deles para com Deus. Porque até então, querido, se você só reclamar, só achar ruim, só achar difícil, ele vai dizer assim, para que eu tenho que servir a Deus então? Para que é que eu tenho que ir para a igreja? Para que é que eu tenho que ir nos domingos, nas quintas-feiras à igreja, para cultuar esse Deus, que é um Deus verdadeiro, um Deus poderoso, um Deus que eles dizem que faz milagre, que opera maravilhas? Porque da sua boca está saindo palavras que o ímpio, como diz aqui, ele não está ouvindo diferença nenhuma. Ele está olhando e ouvindo as suas palavras e está dizendo, mas de que adianta então? Para que é que eu vou mudar a minha vida? Nós temos que cuidar das nossas palavras. Porque tem espectadores. Tem pessoas à sua volta. E a Bíblia diz que se nós queremos ganhar alguém, nós temos que ter uma palavra como fosse o sal. Você tem que dar uma diferença no gosto. Você tem que dar uma mudança no odor daquilo que eles estão sentindo. Você tem que ser, eu e você temos que ser a diferença para isso. Então a palavra de Deus é enxertada no nosso coração. E quando ela sai pela nossa boca, ela vai sair para ajudar pessoas. E as pessoas vão ouvir esta palavra. E vai fazer a diferença na vida delas. Elas vão dizer, peraí, tem algo diferente aqui. Tem algo bom nesse negócio. Por isso, vai dar Deus ao coração deles curiosidade. E ao ouvido deles desejo para escutar essa palavra. E eles vão vir procurar o Evangelho. Porque é assim, querido. O que a Bíblia diz nos Evangelhos? Aonde Jesus chegava, as multidões vinham ouvir a palavra que tinha a falar. Porque diante da palavra os milagres aconteciam, as curas aconteciam. Diante da palavra as diferenças vinham até aquele povo. E não é a multidão que faz a diferença, mas é aqueles que ouvem a palavra e as praticam. E muitos ali vinham falando, porque Jesus dizia assim, vai e não peques mais. O que ele estava dizendo? Vai e comece a falar daquilo que você ouviu. Vai e mude a sua vida, mude o seu modo de falar, mude o seu modo de agir. Porque a partir de hoje você foi abençoado. Quantos de nós têm sido abençoados? Nós temos muitas coisas a falar, mas uma coisa que eu quero que você tenha a maior atenção. Está em Mateus capítulo de número 12. Isso é o que fez total diferença dentro desta palavra que eu estou pregando para você. Isso falou muito forte ao meu coração e eu disse, e Deus quer que eu reparta com você para que você tenha esse cuidado a partir de hoje. Mateus, capítulo de número 12, versículo de número 36. Você pode começar ali no 33, amém? 33, 12, 33. Você achou? Ou fazeis
a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazeis árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Versículo de número 36. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. 37. Porque tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Isso aqui fez toda a diferença. Para quem tem isso dentro do seu coração, querido, vai cuidar dia após dia, porque o que são palavras ociosas? O que são palavras ociosas? Ditas de qualquer jeito, sem pensar. Ditas achando que não vai magoar, ditas achando que não vai ferir, ditas achando que não vai fazer diferença nenhuma mesmo. Mas a palavra de Deus está dizendo para mim e para você. Isso tudo nós vamos ter que dar. Nós vamos ter que falar o porquê que foi falado isso. O pagamento virá. Para quem achava que a palavra não tem tanta importância, a gente pode falar qualquer bobagem, qualquer coisinha, que não vai mudar nada, a gente pode ensinar de qualquer maneira, a gente pode dizer que a gente é apóstolo, é grande, é poderoso, é sábio, é defensor de uma causa. Cuidado, gente. Eu tenho maior cuidado com isso. Você pode perguntar para todas as pessoas que chegaram a pedir informação ou pedir conselho. Eu sempre tenho dito, você tem um pastor, procure ele. Você está numa igreja, não ser a minha, então vá lá, procure, porque a visão dele é diferente da minha. Eu posso te ensinar uma coisa que vai te botar com os 2 pés no inferno. Eu posso fazer com que você se desvie do caminho. Porque eu tenho meditado na palavra do Senhor e tenho pedido a Ele: Senhor, guarda para que a minha palavra seja a palavra do Senhor. Para que eu não venha falar bobagem. Para que eu não venha ensinar pessoas a conquistar nessa terra, ficarem ricos, ficarem poderosas, ficarem de tal maneira cheias de coisas terrenas. E quando o Senhor vier, o Senhor vai dizer para elas: eu nem vos conheço. Vocês nunca fizeram a vontade de meu Pai. Vocês nunca sequer pensaram naquilo que vocês estavam falando. Então, queridos, eu quero que você tenha o maior cuidado. E você tenha isso dentro do teu coração. Porque ela diz que esta palavra, Deus vai ter que dar conta no dia do juízo. Nós vamos ter que dar conta. Cada um de nós vai ter que dar conta. Por que você falou isso? Por que você ensinou isso? A Bíblia diz: se alguém desviar um dos meus pequeninos, se alguém fazer com que um dos meus pequeninos se desvie. Como é que você desvia pessoas? Palavra. Você vai contar as suas amarguras, as suas decepções para alguém que está começando na caminhada e ela se desvia. Você vai ter que dar conta disso. Você que usa as suas palavras para falar mal da obra, para falar mal do pastor, para falar mal do irmão, para falar mal daquilo que estão fazendo, deixando de fazer, você vai ter que dar conta disso. Você que tenta ensinar coisas que não estão aqui na palavra, tem que dar conta disso. Tamanho é esse preço que a Bíblia diz, querido. Olha aqui, nós vamos dar conta, porque a árvore boa dos seus bons frutos ela vai alimentar, mas da árvore mal ela não vai alimentar ninguém. Nós temos aqui o tempo do caque, né? Quem já pegou um caque com tamanho desejo e vontade de comer, quando tracolha os dentes, era alimento. Aquilo parece que empapa a boca inteira da gente, né? Ou vontade de não ter pegado esse caque na mão. Eu posso comparar o fruto mau com isso, querido.
Ele pode até estar bonito por fora, mas quando você comer ele, o estrago vai ser grande. O estrago vai ser uma coisa que você vai lembrar pro resto da sua vida. Palavras, elas são poderosas sim. Palavras machucam mais do que um tapa, um soco. Palavras machucam mesmo. Palavras destroem o relacionamento. Palavras destroem a alegria de uma pessoa, o desejo de viver de uma pessoa. O que a pessoa depressiva é? Uma pessoa de baixa estima. Mas comece a conversar com ela e dar palavras boas. Comece a incentivar ela. Não precisa ser só depressiva, pode ser qualquer um de nós que nós estamos para baixo, gente. Chega o marido, chega a esposa e começa a dizer, pá, eu acertei, olha, nem a Mega Sena me daria um prêmio como você. Meu Deus, a mulher vai bater a cabeça no teto. Você vai chegar para o seu marido e dizer assim, olha, o Brad Pitt pode ser bonito, mas você é um arraso. Pronto. O homem vai sair que nem um leão na rua para trabalhar. Ele destrói tudo que vier pela frente e volta para casa são, faceiro, bonito, querendo ver aquela mulher que disse uma palavra abençoada para ele. Agora começa de manhã. Sabe que tem que pagar a água, né? Tem que pagar a luz. Sabe que o gás está acabando, né? Tem as contas para pagar. E aí, arruma esse cabelo, vai botar essa calça. Fui casar contigo mesmo, né? Tinha que ter casado contigo. Tinha tanto homem bom para casar. Esse homem vai sair como? Ou a mulher, meu Deus, mulher, vê se faz uma comida melhor que a de ontem. Meu Deus, só me deu dor de barriga. Jesus, te arruma direito, olha esse cabelo. Que bafo. Você acha que isso aí vai fazer o que dentro da pessoa? Você liberou palavras. Elas vão encaixar em algum lugar. E a destruição virá. E depois, quando chegar na frente do juízo, Deus vai dizer para ti, tu lembra do que tu falou? Agora me dê conta, por que tu fez isso? Porque ela se perdeu. Ele se perdeu. Por que tu achou que não ia? Não, mas eu falei do que era, é? Pois deveria ter pensado melhor. Além de perder agora a salvação, perde a oportunidade até mesmo de ter a vida eterna. De andar nas ruas de ouro, de ter uma vida abençoada. Temos que pensar. E temos que cuidar cada dia mais e mais. No mesmo capítulo de número 12, onde Jesus está repreendendo os fariseus, porque disseram para ele que ele estava expulsando demônios por Beelzebú e não pelo poder dele. E Jesus explica, dizendo como é que uma casa dividida vai prevalecer. Reino dividido não prevalece. Família dividida não subsiste. Não há lugar onde não há concordância. Onde não se trabalha ou no bem ou no mal, que você prospere. Não adianta, se o marido trabalhar para o inimigo e a mulher trabalhar para o céu, a mulher que está no céu, ela vai chegar no céu, mas o marido nunca vai chegar no céu com ela. A mesma coisa ao contrário. Então está dividido, você vai fazer uma construção, você tem que sentar, pensar direito e ver até onde nós vamos chegar. Você não pode decidir as coisas sem conversar. Então olha aqui, em Mateus 22 ao 32, quando Jesus fala isso, ele está falando sobre a blasfêmia do Espírito Santo. Se você voltar ali o versículo de número 31, 12 e 31. Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado aos homens. Qual é a explicação de Jesus aqui, querido? Jesus estava curando enfermos, expulsou o demônio de um menino que estava endemoniado, e eles, vendo que a multidão estava compreendendo o que Jesus estava fazendo, e estava aceitando as palavras dele, os líderes, os fariseus, se levantaram e disseram assim, não, ele expulsa demônios por Beelzebú. Isso é a pior blasfêmia contra o Espírito Santo. A obra de Deus está acontecendo e as pessoas dizem, não, isso aí é mentira.
Isso aí é falcatrua. Isso aí é enganação. Cuidado. Essas palavras você vai ter que dar conta. Cuidado com o que você está achando que você sabe o que é. O que sabe que tem que ser falado. Cuidado, porque muitos estão sendo enganados. Porque se está pregoando a palavra de Deus, tome a primeira situação que você tem que saber. Se é a palavra de Deus, vai se cumprir. Se é a palavra de Deus, é para a nossa mudança. Se é a palavra de Deus, é para favorecer as nossas vidas. Mas a primeira coisa que você vai ver que vai acontecer é que você não vai poder andar mais em pecado. Você não vai poder andar mais do mesmo jeito. Tem que ver a mudança. Vai haver uma transformação. Porque essa palavra vai entrar dentro de você e vai transformar a sua vida. Por isso, tome cuidado, querido. Quando você vê alguma coisa, é melhor você não abrir a boca para falar. Se você está cuidando de pessoas, se você está caminhando com Cristo, se você está vencendo um problema, se você está saindo de uma dificuldade na sua vida, honre a Deus pela sua palavra. Cumpra a palavra. Obedeça, ore, jejue, consagre, seja fiel a Ele. Seja alguém que obedeça a Ele. Busque estar todos os dias se alinhando com Ele. Porque é só assim que você vai chegar no final da sua vida. E Deus vai conhecer você porque você obedeceu a Deus. Você ouviu a palavra e a cumpriu. Você não foi a pessoa que aparecia na igreja e logo depois desaparecia. Você ouvia a palavra, mas não mudava a sua vida lá fora. Porque essa palavra ela tem vazão lá fora, ela tem efeito lá fora, ela tem continuação lá fora. Aqui você está absorvendo essa palavra. Para lá fora transformar a sua vida e principalmente dentro de você, por causa da palavra. Amém? Então, mais uma situação na palavra, Mateus 15. Mateus capítulo de número 15, tudo ligado àquele Mateus 12 que diz que nós vamos ter que dar conta daquilo que nós falamos. Mateus 15, 11. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Mateus 15, 11. Amém? Por isso que não é... Desculpe quem defende isso. Desculpe quem não gosta. Não é a carne de porco que faz mal. É a quantidade da carne de porco que você come. Comer carne de porco não faz mal. Não é pecado. Não é imundo. Porque a palavra de Deus diz que tudo aquilo que nós consagramos é abençoado. Por isso nós temos que parar e orar antes de comer. Você faz isso? Continue fazendo. Porque a cozinheira ou o cozinheiro que está lá dentro, no restaurante onde você vai, muitas vezes ela está lá, essa praga, essa carne ruim, ou coisa nojenta. Ela pode até não jogar no chão, mas ela está liberando palavras sobre aquilo. E aí você vai lá e come, e você diz assim, meu Deus, não sei o que eu comi que me fez tão mal. Muitas vezes você não sabe o que está acontecendo. Muitas vezes você não sabe como veio aquilo da terra. Quanta maldição foi largada sobre aquela terra enquanto estava fazendo o milho, estava fazendo o trigo, o arroz. Estava lá o produtor enchendo, e ele vendeu, foi difícil. E ele larga lá a maldição em cima. Larga uma coisa ruim. E você esquece de orar. Esquece de consagrar e abençoar. Aí você não sabe por que o mal chegou. Mas você deu brecha. Então tem que cuidar, porque não é o que entra na boca que contamina. A quantidade sim. Porque daí o provérbio fala que o glutão ele não vai entrar no reino dos céus. Cuidado. Cuidado que a palavra de Deus diz que aquele que come demais não entra no reino do céu. Por isso que eu tenho me cuidado muito. Bem? Mateus 15, 16.
Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender. Quando Jesus começou a explicar para os apóstolos: ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançada fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Pela lei, quem não lavava as mãos era impuro. Jesus está dizendo, por favor, são pequenos detalhes que muitas vezes não fazem a diferença. O que faz a diferença é o teu coração estar puro. Enquanto você está preocupado com a parte de fora, de ter um belo corpo, de ter saúde, de ter isso, de ter aquilo, de ter boa roupa, bom casaco, bom carro, bom isso. Enquanto isso dentro de você está tudo morrendo. Porque o que sai da sua boca está aqui, querido. O que vai abençoar e mudar a sua história está aqui dentro de você. Você não vai precisar procurar lá fora. É aqui dentro de você. Amém? Terminando essa palavra, o que nós devemos guardar a partir de hoje? Os olhos. Os olhos são a candeia do nosso corpo. Vamos para Provérbios 4, 25. Você sabe então da sua palavra que você tem que guardar. Agora vamos entender o porquê que nós devemos, porquê que a palavra de Deus nos pede para guardar os nossos olhos. Provérbios 4, 25. Depois de Salmos. E isso também é uma coisa, depois da língua, e quando você vê, você fala. Amém? É aí que nós devemos cuidar. Aí está o perigo de muita coisa. Você pode até escutar, mas você não fala. Mas quando você vê, 4:25, os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Aqui em Provérbios, ele está falando que os nossos olhos têm que ser puros, verdadeiros, sem falsidade, sem engano. Tem que ser limpo. E só há uma maneira de ser limpo. Só há um jeito da gente limpar os nossos olhos. O primeiro é o cuidado, que está lá em Mateus 6, 22. Olha só comigo, Mateus 6, 22. Mateus capítulo de número 6, 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz em ti, se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão as trevas. O que está dizendo aqui? Se você começar a deixar com que a luz que tem que entrar da verdade, das coisas de Deus, você começar a deixar com que as coisas do maligno entrem para dentro dos teus olhos, o que vai começar a acontecer? Vai haver trevas dentro de você. Vai haver com que a tua visão, ela não vai ter clareza. A visão que nós temos que ter é uma visão clara das coisas de Deus. Não há dúvida. Não há será. Não há se talvez.
Isso são tudo coisas duvidosas. E as coisas duvidosas não são de Deus. As coisas que, mas não parece, não é. Ou a Bíblia diz que é sim ou não. Ou você é ou você não é. Ou você cumpre ou você não cumpre. Ou você aceita ou você não aceita. Porque é assim a palavra de Deus. É sim, sim, ou não, não. O que passar disso é do maligno. Então olha só, querido. Quando a palavra de Deus ela começa a falar sobre olhos, a primeira situação é no que você tem fitado os teus olhos. O que teus olhos têm parado para observar? Começa por aí. Qual é a luz que está entrando para dentro dos teus olhos? Hoje eu vejo uma porção de gente que não tem mais nenhum cuidado, nem sequer com as coisas deles. Está lá no computador e está passando, aí aparece aqui uma propaganda, que toda propaganda de qualquer produto tem que ter o quê? Uma pessoa seminua. Eu não sei se eles querem vender o produto ou se eles querem vender a mulher, mas aí tu começa a perceber as coisas. Para onde está te levando os teus olhos? Porque depois que você colocou os olhos ali, entra para a tua mente e vai descer para o teu coração. Porque é assim o processo, querido. O processo é onde você tem fitado os teus olhos. Você olha, o que é a pornografia que vocês têm olhado? Que é a pornografia que tem sido colocada nos vídeos, na TV, é novela, é filme, é propaganda, é tudo, é uma coisa maçante, seja de homem, seja de mulher. Isso quer trazer para dentro de você a escuridão. Quer trazer para dentro de mim, de você, coisas que trazem o pecado, as trevas, coisas que não são de Deus. Se nós fitarmos os olhos, nós temos que ter muito cuidado. Pastor, mas então nós vamos andar com os olhos fechados. O primeiro olhar, querido, o primeiro olhar você não tem como não dar. Preste atenção. Você está andando na rua e você viu alguma coisa, os teus olhos vão puxar lá. Agora, o problema é se depois dessa primeira olhada você ficar desejando uma segunda olhada. Porque os teus olhos, eles foram feitos para olharem coisas boas e seguirem a direção daquilo que Deus tem falado na sua palavra. Vamos para um exemplo prático da nossa vida e que aconteceu na Bíblia? Gênesis 3. Vamos lá? Gênesis capítulo de número 3. Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 5. Isso aqui é uma história que todos nós conhecemos. Três, 5. Amém? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Quem que falou isso? A serpente. Falou para quem? Para Eva. Mas se você olhar um pouco mais em cima, ela começou a olhar para o fruto. Ela olhou para a árvore, e até olhar para a árvore ela disse, não, Deus disse que não é para a gente comer. Só que a serpente disse assim, não, mas volta o teu olhar novamente para a árvore. Volta o teu olhar para o fruto da árvore. Olha direitinho como é que ele é bom, desejável aos olhos. Deve ser muito gostoso isso aí. Aí, quando você olha pela segunda vez e você começa a admirar aquilo, você começa a pensar, se isso fosse meu, se eu tivesse isso, se eu usasse isso, se eu comesse isso, se eu saísse com isso, se eu estivesse no lugar disso, aí que está o pecado.
que daí as trevas começam a operar. Até então, quando você corta, você neutraliza. Quando você começa a fitar demais os olhos, e aí a serpente vem com arranjo, e ela diz assim, ó, não, você sabe que no dia que você comer, Deus sabe disso, que vocês serão que nem Ele. Peraí, só é coisa boa. Se você que nem Deus, é a coisa que Deus mais quer, que eu seja como Deus. Mas só que no momento que ela comeu e deu a Adão, o que aconteceu? Eles perceberam que estavam nus. Eles perceberam que tinha terminado a presença de Deus. Eles perceberam que tinha saído o Espírito Santo. Eles perceberam que a glória que manifestava sobre eles, a paz que reinava, terminou. É assim conosco. Os olhos são tão importantes para que nós não começamos a pecar. E eu quero que você... Eu vou dar mais esse versículo e depois nós vamos orar. Para nós, durante a semana, na quinta-feira, voltar com esse estudo. E é isso que nós vamos meditar, querido. Como é que está o nosso modo de olhar? Para onde nós estamos olhando? Qual a direção que nós estamos seguindo com a nossa vida? Porque aonde você coloca os teus olhos, você está desejando aquilo e você vai buscar aquilo. Você não pode dizer que você ama a sua mulher e está desejando outra, você está desejando ela. O homem é a mesma coisa. O trabalho que você está tendo nas mãos, você está dizendo, eu quero esse trabalho abençoado, eu vou progredir, eu vou prosperar você. Pô, coloca os teus olhos ali e você se empenha com o seu coração. E você profetiza palavras abençoadas. E você diz assim, eu vou ver esse trabalho sendo abençoado. Os meus olhos vão ver isso. É assim que começam as coisas de Deus. Você não pode olhar para um lugar e pensar em outro. Você não pode fitar os teus olhos no mal e achar que vai ficar bom. Cuidado com isso. Só Deus consegue enxergar coisas que nós não enxergamos. Em pessoas, em momentos, em lugares. Deus enxerga, nós não. Então nós temos que ter cuidado com isso. Temos que esperar de Deus a visão ficar clara para podermos andar. E quando Deus diz não faça, não faz. Mesmo que os teus olhos sejam bons. Mesmo que para ti seja o melhor caminho. Gênesis 6. Vou falar aqui dessa escolha de Ló, que para mim é uma decisão muito boa de quem não tem Deus. Gênesis 6, versículo de número 11. Amém? Gênesis 6, 11. Olha só. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. É a primeira coisa que eu quero que você pense. Deus, Ele enxerga as coisas. Deus, Ele está vendo tudo o que Ele fez nessa terra. Deus, Ele está meditando a cada ponto, a cada momento, a cada dia da sua decisão. Ele está meditando e olhando tudo. E Ele viu a terra se corrompendo. Porque naquele momento, os homens começaram a colocar os olhos em tudo, menos em Deus. Olha a decisão lá, no momento em que Ló chegou junto com Abraão, e houve confusão entre os seus pastores. E Abraão disse, Senhor, como é que eu vou resolver isso? Abraão falou isso. E Deus disse, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Porque nós prosperamos de tal forma que Deus nos prosperou e agora há confusão. Por quê? Porque não estava tendo concordância na visão daquilo que Deus tinha mandado fazer. Quando Deus disse assim, Abraão, sai do meio da tua parentela,
Ele foi lá e catou o sobrinho dele. Sobrinho é parente ou não é? Ele não mandou levar ninguém. Ele disse, a tua casa é a família. E vai para onde eu vou te mandar. Eu vou te mostrar. Só que chegou um tempo que isso aí começou a dar confusão. Por quê? Porque não estava na mesa de Deus. Só que a decisão foi sábia. Ló olhou para os campos verdejantes e disse, eu vou me dar bem, é aqui. Ele não foi a Deus e disse, Senhor, me abençoa naquilo que eu vou escolher. Me abençoa naquilo que eu estou vendo. Me abençoa naquilo que eu estou botando nos meus olhos. Ele não falou isso. Ele só olhou aquilo e disse, eu vou me dar bem. E Abraão foi para o deserto. Poucos anos depois, aonde Ló morava, se tornou Sodoma e Gomorra. O que era Sodoma e Gomorra para Deus? Prostituição, pecado, lugar de nojo, de repugnância, porque ele disse, o pecado de Sodoma e Gomorra está entrando nas minhas narinas e está me dando ânsia. O pecado para Deus, ele causa nojo. Então cuidado onde você coloca os teus olhos nos planos que você tem. É o primeiro projeto que eu tenho durante a semana para você e para mim, que Deus tem para nós, é esse. Fita os teus olhos na coisa certa, mas leva a Deus junto nisso. Se Deus não for, não vai sozinho. Se Deus não escolhe por Ele. Se Deus não colocar os olhos dele sobre isso aí, não coloque os teus olhos também. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar.